no primeiro momento, a como está a divisão da disciplina Direito Empresarial 1. Primeiro, nós vamos ter a divisão, eu vou colocar aqui no chat essa divisão por partes. Parte 1. Então, direito. Então, a primeira parte, direito de empresa. Segunda parte, depois eu vou explicar para vocês essas divisões. Segunda, propriedade industrial. Então, essas duas partes iniciais, direito de empresa e propriedade industrial, será, então, a matéria da nossa primeira avaliação. Certo? Então, o direito empresarial, na parte 1, teremos direito de empresa e propriedade industrial como conteúdo. Parte 2. Direito societário. Então, essa parte 2 é dividido em Então, veja, a parte 2 será dividido sociedades simples e sociedades empresárias. Parte 3. Que é também direito societário. Mas que será sociedades anônimas. Então, vejam vocês, anotem, o nosso curso de Direito Empresarial, ele estará dividido. Primeira parte, direito empresário, direito de empresa e propriedade industrial. A parte 2 é direito societário, mas dividido em sociedades simples e sociedades empresárias. E a parte 3, sociedades anônimas. Então, vocês vão observar que nós temos, na primeira parte, que trata de direito de empresa, o empresário individual. Na parte 2 e 3, nós teremos o empresário coletivo, que é a sociedade. Então, neste caso, haverá a divisão em tipo societário.
simples e sociedades empresárias como gênero na parte 2, e a parte terceira de direito societário, que no caso, então, será a nossa terceira avaliação, discutiremos sociedades anônimas. Ficou claro? Então, se vocês Sim. observam, nós trataremos de um agente econômico específico, que é o empresário. E esse empresário, ele pode ser empresário individual e pode ser um empresário coletivo. O empresário coletivo é a sociedade, que nós iremos dividir em dois tipos: sociedades simples e sociedades empresárias. Certo? Então, essa é a divisão de nosso curso. Alguma dúvida? Ótimo. Tudo certo, professor. Ótimo. Qualquer dúvida, vocês tirem. Apresentada a divisão, e vejam, eu deixei bem claro que a divisão corresponde ao conteúdo da disciplina que será motivo de nós fazermos avaliações. Nós teremos 3 avaliações. A primeira, do empresário individual e propriedade industrial. A segunda, da sociedade simples e empresária. E a terceira avaliação será sociedades anônimas. São tipos de sociedades empresárias. Vejam, uma outra observação que eu quero trazer para vocês é que no programa que vocês receberam e têm acesso no SIGA, ali está apresentada uma lista de livros, tanto da parte básica como complementar. Então, vocês vão observar que essas indicações bibliográficas são referências para que vocês tenham o conhecimento mais aprofundado das nossas aulas, do conteúdo de Direito Empresarial 1. Isso não significa dizer que sejam apenas esses livros. Eu apenas faço referência observando 2 coisas. Primeira, a facilidade de acesso. Segundo, a possibilidade de aquisição a um custo mais baixo, e eu vou explicar isso por quê. E a terceira, que eu acho importante, é que vocês vão utilizar custo e conteúdo tanto para empresarial 1 quanto para empresarial 2. Então, eu procuro fazer com que vocês adquiram pelo menos um livro, e no caso, eu gosto bastante do livro de André Luiz Santa Cruz Ramos, que servirá tanto para vocês no Direito Empresarial 1 quanto do Direito Empresarial 2. O que é necessário vocês observarem é que todas as indicações de livros estão ali listados com a data atualizada de 2022, porque nós tivemos recentemente uma modificação na lei, por exemplo, de recuperação judicial e falência, e, ao mesmo tempo, nós tivemos uma modificação na figura de um empresário individual chamado Eireli. Eu vou fazer referência a ele apenas para contrapor a questão de como
esse empresário individual, ele foi substituído por uma figura típica chamada sociedade individual. Quer dizer, uma sociedade, em que geralmente a sociedade é composta por duas ou mais pessoas, mas a lei estabeleceu a possibilidade de se ter uma sociedade empresária individual. E, neste caso, a partir do momento que surgiu essa alteração legislativa, praticamente não, em termos jurídicos, ele estabeleceu a não utilização da expressão Eireli. Então, o Eireli desaparece com a introdução da sociedade individual. E, neste caso, nós temos essa alteração recente. Por isso, é necessária a utilização de um manual que ele tenha sido atualizado. Então, os manuais que estão agora distribuídos, publicados a partir de 2022, eles já estão trazendo essas duas alterações, tanto no direito empresarial 1, especificamente da figura do empresário individual Eireli, substituído pelo empresário pela sociedade individual, e no caso de empresarial 2, a recuperação e falência, surge uma nova lei. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, é necessário que vocês tenham, então, a possibilidade de adquirir algum desses livros. A outra observação pertinente para essa primeira apresentação nossa é justamente do fato de que a aula de hoje eu não estarei utilizando ainda os meus slides. Nós teremos uma conversa de apresentação e discussão do conteúdo do direito empresarial 1, mas eu disponibilizarei para vocês textos atualizados referentes a direito empresarial 1, atendendo a direito de empresa, direito societário. Então, todo o conteúdo eu apresentarei para vocês em termos de um texto e também as minhas aulas eu apresentarei os slides. Como Daniel Aguiar, ele se prontificou a gravar, então vocês terão essas minhas aulas apresentadas em PowerPoint, gravadas e disponibilizadas para vocês. De todo o conteúdo do curso de Direito Empresarial 1. Tudo certo? Ótimo. Alguma observação vocês queiram fazer? Alguma dúvida? Pronto. Uma observação importantíssima que eu quero passar para vocês. Veja. Professor, perguntaram no chat, eu acho que o senhor não viu. Qual é o título do livro de André Luiz Santa Cruz Ramos? Eu acho que esse é o nome do autor. Qual é o título do livro dele? Correto. É justamente esse. É justamente esse. Pronto. Ele deverá ser, como você colocou, atualizado.
justamente, é um livro extremamente objetivo, e essa objetividade dele serve para que a gente tenha um conteúdo muito mais explícito. E você, Vinícius, já está colocando aqui o link para a compra do livro. Então, é interessante, é um livro extremamente didático da distribuição da disciplina. Eu sigo como parâmetro, mas você também tem outros livros, como o de Fábio Lua Coelho, Tomazetti, eu coloquei também Gladstone Mamed, mas, enfim, aquele que vocês escolherem e que tiverem o componente de direito empresarial 1 e 2, a parte 2 é justamente a questão da lei de recuperação de falência e títulos de crédito. Então, vocês podem adquirir, que terão um material extremamente útil e objetivo para vocês acompanharem as explicações de conteúdo da nossa disciplina. Certo? Outra coisa que eu gostaria de falar a respeito de vocês é o seguinte, é que, adicionalmente ao livro-texto, o livro que vocês escolherem, volto a dizer, atualizado, vocês, então, terão o seguinte: direito empresarial, no gênero, ele é, na sua maior parte, principalmente na parte de direito empresarial 1, 90% do curso fundamentado no Código Civil. É tanto que, na segunda parte do Código Civil, inicia definindo quem é empresário. Então, vejam vocês o seguinte. Para acompanhar o curso, eu recomendo a vocês o direito civil. Quer dizer, vocês terem o direito civil como fonte primária para que vocês tenham as informações legislativas, tipificações do direito de empresa, ou direito empresarial, porque abrange também as sociedades. Vejam vocês o seguinte: direito de empresa, ou direito empresarial, no gênero 1 e 2, ele está ali tipificado. A lei é o fundamento original. Então, quando nós estivermos, então, discutindo, por exemplo, o que é o empresário individual, o que é uma sociedade empresária individual, o que é uma sociedade anônima, o que é uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade limitada. Todas esses tipos societários, eles estão disciplinados no Código Civil, à exceção de sociedades anônimas, que é uma lei própria. Então, vejam vocês, um aconselhamento: acompanhar o curso com o código ou então com a lei especial. Qual é a lei especial para o nosso curso de Direito Empresarial 1? É a lei sobre sociedade anônima e a lei de propriedade industrial. Porque os demais temas, todos eles estarão disciplinados no Código Civil. Então, vejam, vocês terão como fonte primária do estudo de vocês a legislação, seja o Código Civil, ou seja, as leis particulares de propriedade industrial
e de sociedades anônimas. Correto? A segunda parte é seguir o conteúdo das minhas aulas. Porque minhas aulas, elas seguirão, através do texto e dos PowerPoint, o que é disciplinado na legislação. Volto a dizer, Código Civil, Lei de Propriedade Industrial ou, então, a Sociedade Anônima. E vocês podem, como terceira fonte, pegar qualquer um dos livros indicados na literatura básica ou complementar. Especificamente, se você já tem um link aqui, o Manual de Direito Empresarial de André Santa Cruz Ramos, que é um volume único que servirá tanto para Direito Empresarial 1 quanto para Direito Empresarial 2. Ficou claro? Alguma dúvida? Vamos, então, a um item sensível a todos vocês. Como serão as avaliações? Ninguém perguntou até agora. Exatamente, a gente estava esperando para não causar esse nervosismo. Veja o seguinte. Eu tenho essa experiência de ensino remoto ou à distância desde o início. E isso nós tivemos toda essa experiência inicial quando eu estava no Unip. Eu dava aula no Unip, assim como o André, dávamos aula no Unip, e lá iniciamos, nos primeiros momentos, a questão da aula síncrona e assíncrona, que vocês sabem o que significa, não é isso? Síncrona é essa aula que eu estou dando a vocês. A assíncrona é uma aula que eu gravo e disponibilizo para vocês. Por exemplo, vamos pensar que amanhã ou outro dia qualquer eu tenho um assunto particular para dar a vocês e gravo essa aula e disponibilizo para vocês. Essa aula assíncrona. Então, no dia que seria a aula síncrona, presencial, como nós estamos falando nesse exato momento, vocês receberão um texto da aula gravada. Essa aula síncrona. Então, vejam, passado todo esse período de pandemia, vocês praticamente não tiveram aula presencial. Então, é precário o aproveitamento. Vocês estão observando isso. Precário em termos de quê? Vejam, precário porque muitas vezes há uma intercorrência, né? Em termos da internet. Graças a Deus, aqui minha internet é bem eficiente e quase não tem problema de queda de intercorrência. Intercorrência no que diz respeito à paralisação, à não visualização da aula. Enfim, a internet saiu do ar. Pronto. Essa é uma intercorrência. Mas, em alguns casos, vários alunos podem ter. Então, vejam, isso é prejudicial. Como é prejudicial também ao aprendizado o fato de não termos essa interatividade. Isso é algo bem complicado, porque numa aula presencial, vocês, durante o período anterior à universidade,
viram as aulas presenciais, a discussão de dúvidas no momento. Para haver dúvidas e retirar dúvidas durante o período de aulas remotas, síncronas, é complicado. É tanto que eu costumo brincar com meus alunos e dizer o seguinte: aula remota é uma sessão espírita. Que eu fico do meu lado, por isso eu gosto muito de ver como está Daniel, Milena, Iris, Railma, Lucas, e pelo menos eu estou vendo a interação, vejo o sorriso de um. Iris está congelado o sorriso. Mas, veja você, isso para mim, como professor que tenho aula presencial como fica muito difícil para mim, por exemplo, quando nós estamos fazendo a apresentação do PowerPoint, eu dizer alguma dúvida e aquele silêncio tumular. Ninguém responde. Eu não sei se estão aí, acredito que estão todos, mas muitas vezes a informalidade do lar leva a você ter, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um filho que mora em Paulo Afonso. Quando ele estiver aqui com os meus netos, de vez em quando corre um neto e dá um adeus para vocês, um tchauzinho para vocês. Surge um vizinho, que eu estando só em casa, chega, vem conversar comigo. Então, essas situações particulares, informais, muitas vezes dá uma queda no rendimento da aula. E, ao mesmo tempo, é isso que eu digo. Falta a interação. Eu pergunto dúvidas e, é claro, você não vai dizer dúvidas se você não tem. Mas a gente sente falta do retorno, né? Da interatividade, da comunicação. Por isso, eu vejo que, para vocês, alunos do período de pandemia, esses 3 semestres que vocês tiveram algum problema sério no que diz respeito ao aprendizado. Não resta a menor dúvida disso. O outro lado que eu quero colocar para vocês. De minha parte, a aula que eu disponibilizo presencialmente é a que eu estou oferecendo a vocês nas aulas remotas. Então, eu tenho muito mais a organização durante essas aulas síncronas e assíncronas, à distância, porque eu procurei me organizar, e vocês vão ver meus textos, tem uns bonequinhos para vocês observarem. Não sei se vocês já viram alguma das aulas de teus colegas do semestre passado, né? Alguém viu já? Não. Então, meus textos, eles trazem alguma figura, um emoji, né? Para despertar vocês, o emoji bravo, contente, porque para despertar vocês. E, neste caso, esse texto, ele é auxiliado também com as aulas que eu tenho preparado no PowerPoint e que eu disponibilizo para vocês através do acesso que Daniel Aguiar, ele se comprometeu em gravar e disponibilizar para vocês. Né? Então, isso é o que eu quero que vocês observem. Apesar de sentir que é deficiente
esse processo de aulas remotas, à distância, mas eu estou disponibilizando para vocês todo o conteúdo das aulas através de texto e através de PowerPoint. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu estou dando a vocês a possibilidade de vocês terem um conteúdo eficiente para estudar. E mais ainda, todo esse programa que está disponibilizado para vocês no CIA que você recebeu e no CIPAC, esse conteúdo nós veremos de forma integral. Não estaremos diminuindo as aulas, sequenciaremos de acordo com o que foi planejado e não há nenhum problema de diminuir a questão das aulas apresentadas a você. Em resumo, todo o conteúdo da disciplina Direito Empresarial 1, esse conteúdo vocês verão. O outro lado, ensino, minha gente, é mão dupla. Quem quer aprender, tanto aprende presencialmente quanto nas aulas remotas. E mais ainda, nas aulas remotas, vocês têm uma vantagem. Se tiver alguma intercorrência, se tiver algum problema de você não estar presente na aula, você tem a possibilidade de ter a aula gravada. Então, há como você suprir qualquer problema que vocês tenham durante as aulas, os dias de aula que nós vamos ter. Aula gravada e também o fato de que, durante o período das aulas apresentadas, síncronas, vocês poderão me interromper à vontade para que vocês tenham conhecimento e que tirem as dúvidas que vocês tiverem. Tudo certo? Aí eu quero dizer, então, para finalizar, o seguinte. Professor, só um segundo. O senhor estava falando da... Oi? Pois não, mulher. O senhor estava falando das provas, como ia ser, acho que intercalou com outro assunto e esqueceu. Ótimo. Essas aulas que nós teremos síncronas e assíncronas, que eu queria dizer, para entrar na questão das avaliações, Guilherme. Veja, finalizando o que eu coloquei. Tudo depende do aprendizado, do querer de vocês. Então, vocês aprenderão tanto em aulas presenciais quanto em aulas remotas. Até porque a disponibilidade minha para apresentação e cumprimento do programa, isso, para mim, é ponto pacífico. A outra parte depende de vocês. Porque, vejam, não vamos desconhecer que em aula presencial, muitas vezes eu estou fazendo a apresentação presencialmente e os alunos, muitos, estão no celular. E eu nem consigo dizer, olha, você desliga o celular. Professor, eu não posso desligar o celular porque eu estou acompanhando no celular a lei que eu estou vendo. Então, o interesse do aluno, ele se manifesta tanto em aulas presenciais como em aulas remotas, assim como o desinteresse. É por isso que eu digo, cada um faz sua parte. Eu sou extremamente tranquilo que eu estou cumprindo a minha.
E estou tranquilo, esperando que vocês cumpram a de vocês também. Ora, o que é a avaliação? A avaliação que eu vou fazer com vocês não vai ter mistério nenhum. Eu disponibilizo uma aula, ou melhor dizendo, disponibilizo uma prova para vocês. Geralmente, eu dou a manhã todinha para vocês responderem as questões objetivas. Eu não estou preocupado da interação de vocês se comunicando com outros alunos, com outros amigos. Porque cada um faz a parte que lhe cabe. Até porque vocês é que deverão ter o interesse necessário para superar o conhecimento que está sendo repassado para vocês de uma forma ou de outra, de forma precária. Precária no sentido da inexistência de uma presença física. E essa aula remota, ela sofreu uma série de intercorrências que muitas vezes não depende de vocês. A queda da internet, por exemplo. Mas o interesse de vocês é o que é essencial. Por isso, as minhas avaliações, eu as farei disponibilizando para vocês questões objetivas que vocês responderão e me enviarão para o meu e-mail. Respondem e me enviam. Essa é a avaliação que eu vou fazer pontualmente naquelas datas que, como referência, eu coloquei para vocês no SIGA. Primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação. Reposição e prova final. Então, vejam, o temor da avaliação, para mim, vocês não deverão ter. O que vocês deverão estar preocupados é exigir o mais possível que as aulas sejam eficientes. Porque, primeiro, eu não falto aula. Seja eficiente e que o conteúdo que eu passo para vocês seja um conteúdo de qualidade. As explicações claras e precisas. Vocês observam que eu sou muito calmo, tranquilo na conversa, na explicação. Por quê? Eu tenho que estar muito bem ciente de que a informação que eu passo para vocês, vocês têm que captá-la de forma clara, precisa e que seja suficientemente clara. Está correto, Milena? Compreendida? Então, o que eu espero de vocês é justamente essa interação, mesmo que seja de forma remota, síncrona ou assíncrona, mas que vocês interajam, tirem suas dúvidas. Porque, veja, o direito empresarial, ele tem uma característica. A característica é que se refere, o direito empresarial, a uma determinada pessoa, um determinado agente econômico. Quem é? O empresário. E que exerce uma atividade econômica. Produzir ou oferecer serviço. De forma a obter, com essa produção e distribuição de serviço, uma renda que lhe dará o sustento. Então, o empresário é a figura jurídica que nós iremos estudar, seja ele individual
seja ele coletivo, que exerce uma atividade econômica. É nesse sentido que é necessário vocês tenham tido umas explicações, uma disciplina chamada de economia política. Algum de vocês foi meu aluno em economia política? Professor, a gente ainda não pagou a economia. Diga a eles. A gente ainda não pagou a economia porque não tinha professor. Veja, eu tenho duas formações. Alguém foi meu aluno em economia política? Diego, né? Meu colega, tudo. Eu digo isso por quê? Porque eu também sou economista. E no semestre passado, como o Edo tinha se aposentado, ele saiu e eu, então, fiquei a cargo da disciplina Economia Política. Então, vários alunos fizeram o curso de Economia comigo. Só um detalhe. Esses alunos, eles, agora que eu estou caindo, me lembrando, eles eram alunos concluintes do 10º período, que eles não tinham ainda pago a disciplina Economia Política. Então, dei a aula a ele de Economia Política. Até porque, como eu disse a você, eu tenho uma outra formação acadêmica. Eu fui professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba. Então, durante muito tempo, eu dei aula de economia, depois foi que eu passei para o curso de Direito. Então, nesse caso, eu vou trazer para vocês vários comentários para que vocês se situem no mundo econômico. Então, o direito de empresa, a dificuldade inicial, muitas vezes, é para que você faça a ponte entre o jurídico e o econômico. Por que isso? Porque toda a atividade, o mundo real desse agente econômico e jurídico, que é o empresário, está vinculado à produção e ou circulação de bens e serviços. Uma atividade econômica. Então, um componente fundamental da disciplina, que vamos assim expressar, o mundo do ser, o mundo do agir, que é o mundo econômico, em que o direito vai disciplinar. Então, você vai ter um mundo real, que é o mundo da atividade econômica, e você vai ter um mundo do dever ser. O mundo do ser e o mundo do dever ser. O mundo do dever ser é o mundo jurídico. É o jurídico, a legislação, dizendo como esse ente econômico, o empresário, deverá agir. Ficou claro? Vocês vão ter uma outra disciplina mais na frente, chamada Direito do Consumidor. Esse consumidor é outra face do agente econômico. É um outro agente econômico. O empresário é aquele que produz e circula bens e serviços, e o consumidor é o outro agente econômico que adquire bens e serviços. Ficou claro? Então, essa é a relação que está por trás de todo o direito empresarial. É uma relação, antes de tudo, econômica. E que
O direito valoriza essa atividade e, por valorizar essa atividade, disciplina como o empresário, no seu mundo do ser, de produção e ou circulação de bens e serviços, ele deverá agir. É tanto que, se ele não cumprir com o que está disciplinado na lei, ele sofrerá uma consequência. Vocês estão vendo que isso se parece muito com a noção da teoria tridimensional de Miguel Reale? Estão lembrados? Direito Civil 1. Ou introdução ao direito, que vocês, na discussão do que é direito, vocês viram a teoria tridimensional de Miguel Reale. Estão lembrados? Que diz: direito é fato, valor e norma. Lucas, preciso. Fato, valor e norma. Veja você o seguinte. Vamos pegar essa teoria tridimensional de Miguel Reale e analisar esses três componentes? Lucas, o que é o fato para direito empresarial? A atividade econômica. Corretíssimo. Corretíssimo. Que o Estado, por dar um valor a esse fato, então, segundo componente, valor, estabelece uma norma. Então, o fato deverá ocorrer segundo a norma estabelecida. Ficou claro para vocês? E esse fato é, como bem disse Lucas, uma atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços. Só para a nível de exemplo, se vocês tiverem aí um acesso fácil ao Código Civil, veja o artigo 966 do seu caso. E coloque no chat. Ótimo, Iris. Considera-se empresário. Veja, nesse artigo 966, a lei já diz quem é empresário. Quem é o empresário? É aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens e serviços. Olha, vamos deixar o parágrafo único para depois. Mas, veja, o nosso empresário, no capto, que me interessa agora, por hora, é o capto, é aquele que exerce o fato, a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Profissionalmente, o que significa dizer, ele faz daquela atividade, daquele mundo do ser, a forma de prover a sua subsistência. Então, veja, a primeira lição que eu quero passar para vocês. Empresário, o objetivo do empresário ao exercer uma atividade econômica é prover a sua subsistência. Através de quê? Do lucro. Então, faz da essência
da vida, da atividade econômica do empresário, o lucro. Se ele não obtém lucro, o que vai ocorrer, Daniel? Eu vou passar para vocês um texto que eu fiz durante esse período da pandemia, e foi uma palestra, e eu resumi para passar para vocês, em que se discutiu aquela discussão. Fique em casa, não vá trabalhar, não vá produzir. Há consequência jurídica de um lado e econômica do outro. Ora, por que eu chego a dizer jurídica? Porque eu havia uma determinação por parte de prefeitos e governadores proibindo que o indivíduo saísse. Veja bem, meu caso, eu moro aqui a 300 metros da beira-mar, das pessoas. Meu costume é 6 horas eu ir tomar meu banho de mar. Estou lá, 6 horas, já era 7h30, já estava voltando para casa, 3 policiais chegam e vêm conversar comigo. Está proibido o banho de mar. Eu disse, olha, para evitar aglomeração, eu disse, quem está aglomerando são vocês aqui. Eu estou sozinho aqui, não tem ninguém. Em frente ao Busto da Manderé, sozinho. Ar livre, puro, respirando que é uma beleza, ganhando energia para mais tarde dar aula aos meus alunos, e estou proibido. Por coincidência, um dos policiais é um ex-aluno meu. E a gente conversou muito a respeito disso. Mas não tem problema, não. Eu obedeci à norma. E vejo, imagina você, um indivíduo que tem uma barraca para vender seus produtos como fonte de renda, que é um empresário individual. E ele não tem condição de exercer a atividade. O que ocorre? Como ele vai prover a sua subsistência? Então, esse é um componente do mundo pandêmico que nós enfrentamos. E a gente continua a enfrentar também. Só que já há uma mitigação dessa rigidez do fique em casa. Então, graças a Deus, eu passei tranquilo, minha esposa, todos de casa, da minha família, graças a Deus não tivemos. Mas, vejam vocês o seguinte, sob o ponto de vista da atividade econômica, há uma supressão de rendimentos para aquele que deixa de exercer a atividade econômica. Então, é por isso que eu quero que vocês observem que a lei, ao normatizar, valorizar a atividade econômica, ele dá importância a essa atividade econômica, porque é a forma de esse agente econômico específico, empresário, prover a sua subsistência. E como é que ele provê a sua subsistência? Exercendo a atividade econômica dele. O empresário, veja, é para obter lucro. Então, esqueçam essa história de exploração da atividade econômica do empresário em relação ao trabalhador. Esqueçam isso. Isso remete a uma interpretação
errônea da economia. O que está presente é uma relação entre dois agentes econômicos. Um que produz e que o outro consome. Ora, imaginem vocês o seguinte: se não houver geração de emprego, o que vai ocorrer, Railma? Se eu não emprego, o que é que vai ocorrer? Desemprego. Se o indivíduo está desempregado, resultado, ele não tem rendimento para quê? Para adquirir, para prover a sua subsistência. Então, essas duas coisas, elas estão interligadas. É por isso que você vai e observa que o direito empresário ou empresarial, ele aborda um fato econômico e que esse fato econômico é exercido por uma determinada figura, um agente econômico específico, o empresário, e que está submetido a umas normas jurídicas vindas pelo direito civil ou então por leis específicas, tipo por lei de propriedade industrial, lei das sociedades anônimas, que regulam o dever ser, o comportamento desse agente econômico ao exercer a sua atividade e, com ela, buscar a forma de prover a sua subsistência. Ficou claro para vocês? Era essa minha apresentação para vocês de nosso conteúdo de direito empresarial. Vocês têm alguma observação a fazer? Alguma pergunta? Alguma intervenção? Alguma dúvida? Algum pedido? Nada? Está tudo em ordem, então? Tudo esclarecido? Tudo deixado bem preciso como vai ser o nosso dia a dia, nos dias específicos, terça e quarta. Então, eu espero que vocês tenham, então, um semestre excelente, tanto no de respeito à vida particular de vocês, quanto à vida estudantil, e, em específico, a nossa relação com o direito empresarial. Certo? Só uma outra observação que eu quero passar para vocês. Nós temos 45 alunos presentes à aula. Então, presença maravilhosa, né? Maravilhosa. Quer dizer, 44, porque eu estou incluído aqui também. Então, veja, nós, terminado a aula, sempre eu farei uma chamada. E, de qualquer forma, a formalidade da aula tem que estar presente. Então, eu faço a chamada e vou fazer o seguinte. Hoje, excepcionalmente, não farei a chamada. Mas amanhã, assim que nós estivermos terminando a aula, eu apresentar o conteúdo para vocês, eu farei a chamada de que estão presentes à aula. Correto? Alguma dúvida? Tudo em ordem? Emoji alegre. E, então, até amanhã. Fiquem com Deus. Boa sorte. E nos veremos amanhã. Tchau, tchau.
Obrigado, professor. Tchau, Bom dia. professor. Até amanhã. Bom dia, professor.